agora se tornassem bandidos ou coisa do tipo. Então quem é que tá tão ansioso assim pra que o imperador seja morto? E por que uma pessoa de Wangu que sabe o título dele comentou sobre isso? Ele se vira pensando que, bom, tempo pra descobrir tudo ele tem. Até porque, por outro lado, ele tá mais interessado nos cultivadores do que nos assassinos. Com isso, 10 anos se passaram e o protagonista ganhou confiança o suficiente do imperador pelo trabalho duro dele pra ter autoridade pra dar uma olhada em mais informações da família imperial. Claro que ele não podia olhar os maiores dos segredos, porém agora ele já podia olhar documentos e encontrar pistas sobre os cultivadores. Ô louco, fala do Protinha, fi, sacando o minoxidil chamando a barbicha. E parece que finalmente ele encontrou a localização dos cultivadores. O problema é que tava demorando pra caramba e não tava tão fácil quanto ele imaginava. O lugar que ele se encontrava era muito melhor do que quando ele era só um estrategista da aliança. E graças à experiência que ele ganha todas as noites e o quanto ele pode observar as pessoas, talvez ele realmente chegue no nível das 3 flores. Nisso ele decide dar uma olhada no censo das coisas e diz que no ano 33 parece que a quantidade de órfãos reduziu bastante por causa da Vossa Majestade. E também como resultado, isso diminuiu a chegada de bandidos. O Prota acha meio esquisito, essas informações estavam simples demais para um documento do governo. Além disso, o mais importante foi deixar de fora. Como é que o número de mendigos da cidade diminuiu? Será que eles tinham todos passado fome e morrido? Porém, se tantas pessoas tivessem realmente morrido ao mesmo tempo, ele ficaria sabendo na vida passada. E ali não fala nada sobre eles terem saído da pobreza ou sobre o imperador ter feito eles conseguirem uma forma melhor de ganhar dinheiro. Só fala que eles desapareceram. O Prota se lembra da garota de 10 anos atrás que falou que as pessoas estavam morrendo nas mãos do imperador. Porém, ele acha estranho, o imperador atual não era um cara ruim no sentido de habilidade. Ele não era o melhor líder de todos, mas no mínimo era mediano. Então, onde é que todas essas pessoas que foram apagadas foram parar? Se é algo que nem mesmo os documentos oficiais está registrados, isso quer dizer que é coisa dos cultivadores. Qualquer informação que falta é sempre relacionada a eles. Talvez ele vai ter que investigar isso mais a fundo depois com a ajuda do Kim. A cena então muda para a Aliança Morim, na cerimônia de aposentadoria do Kim Rapá. Muitos pareciam tristes e desapontados, porém o Kim parecia feliz. Isso porque ele só se aposenta no momento que aprendeu os 6 níveis das escrituras do olhar do cultivo. Ou seja, chegou a hora dele caçar aqueles caras. O Prota abre a porta e diz que ele parece bem feliz. O Kim se vira falando que achou que é um assassino, mas é um amigo. Realmente a aura dele vem mudando mais e mais e agora ele realmente o lembra de um assassino. É verdade, hein? Será que o Protinha vai mudar muito emocionalmente, tá ligado? Que agora, tipo assim, ele tá ficando mais cruel, matando geral. Eu vi na capa dessa história aqui, tem uma foto dele todo de preto, todo badass, formando aquela aurinha de Sang-Jin-Woo, né? Então já viu. Nisso, o Protinha conta todo pro Kim sobre as informações que ele conseguiu enquanto trabalha pro governo. É claramente um espião das caras. Como era algo que envolvia os cultivadores, óbvio que o Kim ficou muito interessado. O senhor avisou que ia passar sobre todas as regiões nas quais os cultivadores residem, ele ia pedir pro Kim conseguir informações. E com isso juntos, eles começaram a tentar entender mais sobre os cultivadores. Em uma noite, um tempo depois, um dos soldados avisa que o portão norte estava seguro. O senhor percebeu que ultimamente a frequência de assassino reduziu. Também não dava para os inimigos mandarem artistas no pico marcial constantemente assim. Porém, na memória que ele pensa isso, tem um fogaréu acontecendo na frente dele e um cara queimando. Alguém avisa que assassinos haviam chegado e estavam no portão leste. Um cara vem segurando um talismã perguntando se todos ali estão no pico marcial. Ixi, rapaz, é inimigo da gravidade, então ferrou. E o cara fala que essa técnica de visão é uma desgraça porque impede que ele chegue de forma secreta. O pior que o senhor imaginava aconteceu. Dessa vez enviaram um cultivador como um assassino. O tiozão de cabelo branco na frente fala pra todo mundo se preparar. Enquanto o cara do talismã diz que é engraçado que eles acham que tem alguma chance de vencer. Eles podem achar que tem alguma chance contra alguém no primeiro estágio, porém ele já tava no segundo. Com isso, a aura começa a se espalhar junto com os talismãs se queimando e ele diz que hoje ele ia matar todo mundo ali e matar esses bastardos que são de uma família secundária do clã Makli. Com isso, todo mundo começa a queimar no salão agonizando enquanto o cara dá risada. Porém, em minhas chamas, olha quem tá lá, fio brabo intacto. O cultivador tá impressionado que ele sobreviveu a esse ataque. Eu falo que para um inseto imundo, o olhar dele é bem arrogante pra quem só bloqueou um ataque mais nada. Rapaz do céu, o negócio tá ficando pegado. Porém, capítulo seguinte inicia com uma espada quebrando. Na verdade é um cara dando um ataque percebendo que tem uma barreira em volta do palácio e ninguém consegue entrar. O talismã tá bloqueando tudo, ou seja, eles já sabem que algum cultivador dessa vez eles iam precisar de mais tropas. Lá dentro tá todo mundo no chão agonizando enquanto a explosão tá acontecendo pra lá e pra cá. O senhor tá na correria cortando pra todo lado falando que ele não pode parar
para um segundo. Ele precisava evoluir a espada dele da seda da lâmina pro ki fortalecido. O cara do talismã, porém, tá só dando risada, perguntando quantas vezes ele vai ter que repetir. É impossível ele quebrar essa barreira com o poder que ele possui. O ataque do Zio bate em cheio contra a barreira enquanto o cara dá risada. Porém, as energias começam a entrar em conflito e a barreira começa a se rachar. Com isso, rapaz, ele conseguiu dar uma dobrada na barreira e empurrar o cara pra trás. O problema pro Zio é que ele tá tentando manter essa técnica ativada, da qual ele mal faz ideia do uso. E no mesmo segundo é tacado lá pra longe. Antes que os caras pudessem fazer algo, o mano do talismã avança e dá-lhe uma pisada no meio das costas. Querendo saber como uma criatura inferior teve coragem de o cortar assim. Ele tava querendo brincar com o garoto antes de matar o resto dos bastardos desse lugar, porém ele mudou de ideia. Ele vai empalar ele em espetos até que ele fique completamente irreconhecível. O resto dos amigos tenta se levantar, chamando pelo vice-líder, avança no ataque, porém são tudo furado também. E o mano só se vira e avisa que é pra ninguém o interromper nesse momento. Eles todos eram insetos que não tinham a mínima chance de o vencer, então era bom perceberem que o destino deles ia acabar embaixo do pé dele. Os caras obviamente querem avançar, mas tá tudo hesitando. Não culpa os coitados também, é morte certa. Enquanto o senhor no chão percebe que se ferrou dessa vez, o corpo inteiro dele por dentro tá destruído. O Tara do talismã, porém, esmaga a mão, perguntando se ele ainda tá vivo. E quer saber até quando esse inseto vai aguentar. O senhor só fica pensando que realmente ele não era diferente de um inseto. O talento que ele tem, as habilidades que ele possui e a vida que ele leva, todas elas realmente representavam a vida inútil de um inseto. O cara do talismã tá meio confuso e pergunta se ele tá falando o quê? Tá pedindo pra deixar ele vivo? Porém, o senhor tá ali pensando que ele já treinou por eras e tudo que ele viveu não desapareceu. Ele começa a erguer a mão ali toda destruída, enquanto pensa que percebeu no momento em que esse cara usou técnicas de se esconder. Ele tinha tanto talento que nunca treinou o próprio corpo ou sabia como lutar considerando a correta distância dos inimigos. Ele é meramente alguém nascido com talento suficiente para ter sido abençoado pelos céus e se tornar um cultivador. Ele poderia perder para esse bastardo e poderia morrer por bater de frente com esse cara. Porém, completamente destruído, ele segura a roupa do cara, falando que não vai aceitar que tudo pelo que ele vem passando, todo o esforço que ele vem colocando nessa vida não era o suficiente para alcançar um estágio superior. Esse desgraçado não ia ser a pessoa que ia fazer ele desistir. E nisso ele grita, falando que até mesmo o esforço de um inseto carregava algum significado. O cara dos talismã cai no chão confuso, falando pro desgraçado soltar a mão dele. Porém, ao mesmo tempo, ele tá meio confuso com o nariz sangrando. O senhor percebe que o veneno começou a funcionar. A técnica temporária que ele forçou para quebrar aquela barreira foi só para por um instante criar a chance de causar um corte e envenenar esse cara. O cultivador tá ali todo começando a sangrar pelo olho, nariz, falando que ele tem que nulificar isso. Porém, o senhor se aproxima, perguntando se ele realmente acha que ele vai deixar algo assim acontecer. Agora ele vai experimentar o sabor do inseto que ele quis humilhar. Nisso ele tampa a boca do cara porque a maioria dos poderes de detoxificação precisavam de encantamentos. Ele prende a mão dele pra impedir que o cara utilizasse qualquer tipo de selo pra nulificar o veneno. E nisso fala pro maldito tentar fazer alguma coisa. Nisso o resto do pessoal em volta fala pra tentar ajudar o senhor, ao mesmo tempo que do lado de fora o talismã começa a se quebrar e o pessoal começa a invadir o castelo. Pouco tempo depois, o Protinha tá sendo levado, falando que o maldito chamou ele de inseto, mas morreu não muito diferente do que um. Caraca, o Protinha matou um cultivador, fi. Fala do brabo. Rapaz, essa eu não esperava, hein? Caramba, matou o primeiro já. Cê é louco, fi. Agora eu tô ansioso pra saber como é que isso vai afetar a vida dele. Capítulo seguinte, ele tá vendo um monte de fumaça na frente dele. Ele acorda do lado do doutor ali, perguntando se é certo ficar fumando em volta de um paciente, que responde que tabaco é uma erva extremamente saudável e melhoraria a saúde dele. Por alguma razão, eu achei que ele ia acordar do lado de uma médica gostosa, né? Porque toda obra é assim, mas não, essa aqui é a vida real, rapaziada. Acordou do lado do velhão e é o que tá tendo. E nisso ele se pergunta por que esse desgraçado acha que tabaco faz bem. É quando ele se lembra, né, que são os tempos antigos. Nisso o cara diz que a majestade colocou um médico imperial pra ele, então ele era bom ser grato por toda essa generosidade. Na hora o senhor nota que o corpo dele realmente tava leve. Esse cara era extremamente habilidoso e dá vontade de aprender todos os métodos. Nisso o cara diz que a pessoa que o curou avisou que o braço dele vai conseguir se recuperar, porém nunca mais vai
ser o mesmo que antes. Ele ainda tinha que descansar bastante, então era bom não se esforçar de forma exagerada. O Prota se lembra, né, que aquele cultivador esmagou o braço dele completamente. Óbvio que ele não estaria intacto. E nisso responde que já tá feliz que pode usar isso de alguma forma. Observando uma caixa azul, o cara também fala que o Imperador ficou impressionado com a força de vontade do garoto e deu pra ele uma recompensa. Infelizmente, o Imperador em si não pode entregar nada pros soldados das sombras, então meio que é esse cara que vai entregar pra ele. Nisso, o cara faz um discurso dizendo que em nome da majestade, o vice-guarda dos líderes das sombras, seu Eohyun, arriscou a vida pra defender o seu trono e por isso é recebido com uma pílula do vazio. Ao abrir, ele viu uma estranha pílula vermelha, e o cara fala que isso aí parece ser uma chave essencial pra construir o Ki da pessoa. Algo sobre os estágios do refino antes do cultivo, porém o velho não tem ideia exatamente o que isso significa. O senhor, observando, sabe que aquilo é uma pílula feita dos restos de uma verdadeira pílula de construção de Ki. Na época que ele trabalhou como médico, ele também fez alguns elixires. E toda vez que um elixir é feito, tem alguns restos que podem ser utilizados para fazer algo um pouco inferior. Basicamente, a essência daquele item já havia sido perdida. Nossa, o Protia percebe que o Imperador não deve nem achar que a maioria das pessoas tem esse conhecimento. O efeito disso vai ser tão mínimo que serve mais como um remédio para curar ressaca. Ele nunca imaginou que o Imperador seria tão egoísta a esse ponto. O velho, porém, diz que pelo que ele ouviu por aí, quem consome esse item e é um mortal consegue aumentar a vida deles em 10 anos. O senhor fica surpreso, isso aí não parecia fazer sentido algum. Porém, o velho realmente parecia bem interessado no item, por mais que, obviamente, ele não pode roubar algo que foi dado pelo Imperador. O senhor então agradece e diz que vai usar a pílula assim que a energia dele se estabilizar. O cara se retira, falando pra ele não se esquecer da gentileza da majestade, porém o senhor pensa que ele, na verdade, vai guardar isso bastante. Ele não vai comer agora quando ele tem bastante energia sobrando, e sim quando ele estiver prestes a morrer pra ver se realmente dá pra aumentar a duração da vida dele. Agora o safado ficou animado, falando que trabalhar pro Império realmente vem com muito benefício. Poder viver 10 anos a mais era algo grandioso, já que com isso ele evoluiria ainda mais nessa vida. Realmente foi a escolha certa se juntar à guarda imperial e ele tá se sentindo bem sobre o que vai acontecer nessa vida. E rapaz, tô sentindo que na verdade não vai ser bem isso não, tá feliz demais, meu amigo. É, acabou a gracinha, rapaz. A espada rola pelo chão e ele olha pra mão completamente destruída. O corpo havia se curado completamente, porém agora toda vez que ele segura a espada, na mesma hora uma dor enorme acontece no braço dele e ele acaba largando. Ele nem mesmo consegue usar as 24 técnicas básicas da montanha. E agora já tá se perguntando se isso marca o fim dessa vida nas artes marciais. Porém nisso diz pra si mesmo que não. A vida até o caminho marcial sempre foi uma cheia de sofrimento. E daí se agora ele vai ter que adicionar um pouco de dor pra esse caminho. Isso sempre o acompanhou como se fosse uma sombra, então não vai ser essa dor que vai fazer ele desistir. Na verdade, ele vai usar essa oportunidade pra aumentar ainda mais a proeza dele. E com isso, 10 anos se passaram, 30 no total dessa regressão. Ele se acostumou a usar a espada e a habilidade pra controlar a seda da lâmina também ficou melhor. Além disso, ele tá cada vez mais habilidoso em usar armas escondidas, já que trabalha como sombra. Além disso, o King ultimamente vem enviando algumas cartas avisando que o segredo dos cultivadores estava prestes a ser descoberto. Esses caras vivem em lugares escondidos do resto do mundo, com barreiras que tornam os locais onde eles estão completamente invisíveis e inacessíveis. Os cultivadores mais fracos criam sim mansões entre os mortais, porém os poderosos de verdade vivem nas tais barreiras. É dito que existem certos humanos normais que vivem com os cultivadores. Isso porque esses caras obviamente precisam de escravos e servos para fazer tudo o que querem. E de acordo com o que o King vem estudando, parece que os responsáveis por enviar esses assassinos para matar o Imperador são todos do clã dos cultivadores. Eles recrutam mortais dentro do domínio deles e treinam para se tornarem assassinos no pico. E agora ele tá começando a entender a situação. Os pobres que desaparecem provavelmente foram mandados para esses caras. Eles são criados desde criança para trabalharem como assassinos ou simplesmente como escravos dessas pessoas. E considerando como assassinos estão sendo enviados para matar o Imperador, provavelmente é algum tipo de disputa entre clãs. Porém, mesmo com todo esse conhecimento, não tá na hora dele focar nisso e sim de focar nas artes marciais. Porém, é bem nessa hora que o King aparece perguntando o que tanto ele murmura. O senhor explica que acabou de ler a carta e o King diz que enviou há um mês atrás, realmente demorou para chegar. Nisso ele fala que já veio visitar porque descobriu algo extremamente assustador. O senhor quer saber, porém o King diz que primeiro eles têm que remover essa magia suspeita. E ele então conta que existiam dois clãs de cultivadores na região de Wangô. O clã Makli, que atualmente é a família que tá dominando tudo, e o antigo clã imperial que dominava, conhecido como clã Jin. Por inúmeras décadas, esses dois clãs vêm brigando um contra o outro de forma secreta pelos recursos da nação. E os Makli finalmente conseguiram expulsar os Jin da região, que perderam poder há centenas de anos atrás. No momento que Makli assumiu o controle da cidade, obviamente que o clã Jin perdeu boa parte de seus membros e de sua significância.
vigilância. É por isso que esses caras vêm até mesmo treinando mortais para se tornarem assassinos. O senhor responde que tudo isso aí ele já sabia por causa da carta. Então quem diz que o importante vem agora? Como é que ele acha que o clã Jin era capaz de criar tantos mortais que chegam no pico marcial? Era quase como se eles tivessem uma fábrica. E nisso ele explica que a maioria das pessoas que chegam no pico mortal estão aceitando espíritos vingativos de sua própria família. Isso puxava na hora toda a força da vida e força de vontade, além de levar o talento natural deles pro limite máximo. O Prota confuso pergunta se o clã Jin tá matando a família e os membros para utilizar como espírito vingativo. Porém o Kim explica que não, na verdade é o regime atual que matou a família de todas essas pessoas. O Prota não parece entender e o Kim explica que esse clã atual, o Macli, vem sequestrando órfãos, mendigos e qualquer tipo de fazendeiro pobre para transformar eles em elixires. Com a energia inata que eles conseguem roubar da vida das pessoas, eles criam pílulas que aumentam o tempo de vida deles. E obviamente, para coletar o máximo possível de pessoas como elixires, eles sequestram a base da sociedade. O senhor diz que isso era basicamente uma espécie de canibalismo. Porque o Kim diz que sim, ele tá certo. Esses caras estão literalmente comendo humanos. O senhor não consegue acreditar. Esses caras não são de raízes demoníacas, então por que eles estão fazendo algo assim? Em teoria, os cultivadores são aqueles caras que seguem os princípios taoístas. A intenção deles era ascender aos céus, então por que eles estariam fazendo algo assim na Terra? Nisso, ele se lembra da garota que avisou que as pessoas estavam morrendo nas mãos do imperador. Porém, ele também tinha dedicado a vida dele inteira para proteger esses bastardos. No final das contas, ele também havia matado inúmeras pessoas inocentes com as próprias mãos. O Kim então fala que enquanto investigava o clã Maquin, ele foi contatado pelos cultivadores do clã Jin. E eles ofereceram uma oportunidade de atacarem esse clã desses caras e ele decidiu se juntar. Eles não podiam mais permitir que esses lixos que consomem humanos continuassem vivos. Seres tão malignos como esses não poderiam continuar controlando essa nação. Ele vem passando por inúmeras seitas marciais, procurando por mestres para se juntar para essa causa e pede para que o CEO se junte a ele. Se o clã Jin recuperar o trono, as coisas pelo menos vão ser melhores do que esses malditos do clã Macli que estão consumindo todo mundo. Nisso, o CEO se pergunta se naquela vida que ele morreu pros cultivadores, a razão real por trás de tudo isso era essa história. E mesmo assim, por essa causa idiota, ele vem desperdiçando a vida dele. E com isso, ele fala que tudo bem, ele também vai participar. Com isso, ele abandonou o palácio com o Kim naquele dia, para se juntar às forças que estavam planejando atacar os cultivadores do Império. Nisso, eles chegam no pavilhão na cidade de Seokyung, onde todos os melhores artistas marciais de Wongo haviam se reunido. Lá estavam os anciões das 4 estrelas e até mesmo os 3 demônios. Todos os mestres das melhores seitas da região realmente estavam presentes. Todo mundo ali havia atingido o pico marcial, e até mesmo tinha 10 mestres marciais que tinham chegado ao nível das 3 flores. Se não fosse pela existência dos cultivadores, esses caras por si só conseguiriam conquistar o império inteiro. Um dos velhos, porém, quer saber por que trouxeram um cara que trabalha pro governo. Eles não podem confiar em alguém tão próximo do imperador. E o outro ali concorda, falando que ele não confia em ninguém associado ao governo. O Protinha respira fundo e grita: aquele imperador é um filho da mãe! Os caras ficam tudo aí, cara, esse moleque é louco da cabeça. Nisso ele continua xingando, falando que aquele cara é um bastardo. E o tiozão já fala que entendeu, eles confiam que o garoto não gosta do imperador. O senhor só limpa a cara, falando que é uma pena porque ele ainda tinha muita coisa a dizer. Com isto, os mestres marciais o aceitaram e eles partiram junto para destruir uma base dos demônios. Ao chegar lá, ele vê um grupo com um mano do cabelo vermelho ali encarando, dizendo que não é nada ruim a força deles. Porém, o que surpreende o CEO é que esses caras estavam usando o mesmo tipo de vestimenta que aquele cara do talismã. Ou seja, aquele cara que ele matou realmente era um cultivador do clã Jin. O Kim fala pro mano do cabelo vermelho que ele manteve a promessa dele e trouxe todos que concordaram. Ele espera que eles possam aceitar essa ajuda para matar aqueles malditos. O homem só responde que sim, era para todos se prepararem para partir. Nisso, o senhor pergunta onde o Kim vai e pede para ele o seguir. Eles então chegam em frente a um cemitério ali cheio de corpos. Todo mundo ali havia sido morto na mão do clã Macli. Ele recuperou o máximo de corpos que podia para conseguir ao menos fazer algumas covas. O senhor pergunta se ele fez tudo isso sozinho. Porém, o Kim só ativa uma magia do caminho dos céus. E diz que a alma de todos ali estava preenchida pela vingança por ter sido morto por aqueles malditos. E para permitir que elas pudessem partir, ele aprendeu algumas magias que mostravam o caminho para eles. Era bom o Eun nunca se esquecer que nem todo o poder usado por um cultivador é algo nojento e cruel. O importante é como essa força é usada. E é por isso que manter o seu coração como de um humano a todo momento era tão importante quanto continuar ficando mais forte. O senhor tá ali meio sem palavras, meu amigo
diz que a hora de partir chegou. Em outra parte da montanha, alguém junta os dedos e fala que eles vão abrir o caminho até a entrada do clã Macri. Com isso, a paisagem da floresta de repente se transforma num castelo. O senhor tá todo confuso, a visão ao redor mudou completamente. Porém, ao mesmo tempo, o ar tomou um cheiro horrível de sangue e cadáver podre. Das muralhas, alguém grita que intrusos chegaram e eram os malditos do clã Jin que finalmente atacaram. De repente, uma barreira se ergue protegendo o lugar inteiro. E o chefe do cabelo vermelho diz que, como sempre, a habilidade deles em proteção era excelente. Nisso, o Kim dá uns passos à frente e o queixudo do fundo quer saber quem é esse mortal que tá indo à frente de todos. Ele tá agindo como se tivesse alguma permissão. O chefe, porém, fala que ele pode ser um mortal, porém ele é especial. Ele sabe que é difícil de acreditar, porém, em termos de proeza, eles estavam em termos iguais. Nisso, o Kim começa a concentrar uma energia na mão, rapaz, olha o Rasengan vindo. E o Protean se lembra que essa era aquela mesma explosão que destruiu a casa dele. As energias que convertem a origem e com isso o ataque colide com a barreira varrendo o lugar inteiro. O pessoal do clã Jin tá tudo assustado de boca aberta e a barreira fica com uma cratera, da qual um monte de zumbi começa a sair dos portões. Na mesma hora o chefe grita para passarem por essas criaturas e adentrarem os castelos. O senhor vai passando dando corte em tudo, enquanto o pessoal do clã Macri tá assustado, falando que os malditos realmente trouxeram inúmeros artistas marciais no topo, eles precisariam de reforços. O Prota, porém, reconhece esses malditos zumbis, essas roupas familiares. Aquele maldito de antes que fez aquele monte de zumbi, fez aquilo com o Kim, realmente era do clã Macri. O que ele acha esquisito, porém, é que tava dando pra ver linhas de intenções nos zumbis. Porém, os zumbis eram pra ser criaturas sem vontades, então o que tava acontecendo? Talvez a vontade dos cultivadores que tava controlando esses zumbis? Porém, isso também não faria sentido. É quando ele nota um cara no campo de batalha com uma aura ao redor e os zumbis meio que o protegendo. Julgando pelo tamanho da consciência, ele percebe que esse cara ainda tava no primeiro estágio do refino. Rapaz, ele avançou na cara e coragem e cortou a barreira do humano que tomou-lhe um corte na testa. Ih, já foi envenenado. O humano tá pedindo pra ser poupado ali, enquanto o CEO manda ele responder o que era aquilo. Vixe, ao lado dele tinha um caldeirão e uma imensidão de corpos. O cara diz que vai explicar tudo. Esse aí era o processo do primeiro refinamento. Eles extraem o sangue e o ki dos mortais para criar a primeira parte da formação da origem. Depois eles entregam a tal origem, que é esse pote com esse poder concentrado, pros superiores. Isso eles levam para algum outro lugar onde fazem o resto do processo, misturando esse sangue da origem com o quinto refinamento. Quando a alquimia é performada em milhares de mortais, a pílula do rejuvenescimento finalmente é terminada. E se o garoto quiser muito, ele pode até entregar essa parte da origem do sangue que ele havia terminado agora. Era só a primeira etapa, mas valia muitas vidas. O senhor, porém, só agradece e diz que agora ele não tem por que hesitar para matar ninguém ali. Porém, de repente, uma alabarda vem na direção dele e o senhor acaba soltando o cara. Nisso ele se vira perguntando o que o líder do esquadrão tá fazendo ali, porém o cara manda ele ficar em silêncio. Ixi, rapaz, é o resto do pessoal da sombra falando que é bom ele se preparar. Ih, rapaz, é logo o resto do pessoal lá, os amigos da sombra que trampava com ele antes. E o cara já manda ele ficar em silêncio, falando que ele não conversa com traidor. Uma explosão ali acontece na casa e o senhor pergunta: você tá me chamando de traidor, líder do esquadrão? Por acaso você sabe que a família imperial vem cometendo? O chefe avança falando que ele sabe sim e manda-lhe um corte, porém o senhor consegue se esquivar. Isso já pergunta: se você sabe, como é que você tem coragem de jurar lealdade a eles? Que tipo de humano faria algo assim? O cara continua atacando, falando: nós somos os braços e as pernas do imperador. Nós não pensamos por si mesmo, a gente simplesmente se move de acordo com as